Graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Eu sou o pastor Dimas Souza e agora estamos diante da lição de número 5, elaborada para o ensino presencial, agora domingo, dia 4 de fevereiro de 2024. E desta feita, a nossa revista traz uma lição importantíssima que é a missão da Igreja de Cristo. Nós comentamos em vídeos anteriores que as 13 lições desta revista estão separadas em 4 blocos de assuntos relacionados à eclesiologia, à igreja. O primeiro bloco trata da lição de número 1, que aborda essencialmente a origem e a formação da Igreja de Cristo, desde o seu planejamento na eternidade e a sua manifestação terrena através de Jesus Cristo e do Espírito Santo. O segundo bloco trata-se das lições 2, 3 e 4, que aborda essencialmente sobre a natureza desta igreja formada por Jesus. Por exemplo, a lição de número 2 fala da natureza revelada através de imagens. A lição de número 3 falou da natureza em suas dimensões naturais e espirituais. E na lição passada, a lição de número 4, falou da natureza da igreja como uma expressão do reino de Deus. Agora, a partir desta lição de número 5, surge o terceiro bloco de estudos relacionados à igreja, onde será tratado do papel da igreja no mundo, da sua missão, da sua vocação, da sua responsabilidade neste mundo. E este bloco vai da lição 5 até a lição de número 9. Dito isto, vamos partir para a nossa pré-aula, mas eu quero aproveitar aqui rapidamente somente para agradecer a todos aqueles que se inscreveram em nosso canal, que deixaram os seus comentários embaixo, deixaram também aquele joinha, aquele like. Isso nos ajudou muito, pois nós crescemos bastante aqui no YouTube e também tem nos motivado a continuar produzindo conteúdos como este para vocês. Então eu só peço que vocês continuem deixando o like, o comentário embaixo e compartilhando para nós alcançarmos mais inscritos. Eu continuo contando com vocês. Muito obrigado por tudo. A lição 5 traz como assunto a missão da Igreja de Cristo. O textuário diz: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Atos capítulo 2, o versículo 42. A verdade prática, esclarecendo ou justificando todo o comentário desta lição, diz: como o sal fora do saleiro cumpre a sua função de salgar, assim a igreja, quando adora e discipula, testemunha das insondáveis riquezas de Cristo. A leitura bíblica em classe encontra-se em 2 livros. Primeiramente em Marcos, capítulo 16, versículo 14 ao 20, e em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, do versículo 42 ao 47. Nestas 2 passagens, nós temos a base bíblica para todas as informações que serão comentadas nesta lição, e elas se completam. Por exemplo, em Marcos, Jesus dá uma ordem de serviço, e em Atos capítulo 2 diz que a igreja permanecia naquilo que lhe foi ordenado por Cristo através dos apóstolos. Ou seja, o ide de Jesus, conforme registrou Marcos, bem como também a descrição da vida comunitária da igreja, conforme o registro de Lucas em Atos. Esses serão os pontos de partida para a compreensão de toda a vocação da igreja aqui na Terra. Indo agora para a nossa introdução, é muito importante entendermos que a igreja, como qualquer outra criação de Deus, ela não foi feita para não fazer nada. Ela não foi feita para ser como um objeto somente de decoração. A igreja foi feita, ela foi formada para cumprir papéis, para realizar tarefas, para
concluir missões estabelecidas por Deus. E diante do que nós podemos compreender através do nosso comentarista aqui da nossa revista, e vamos apresentar de forma sintética, clara e objetiva, nós entendemos que a missão da igreja está firmada sobre 3 pilares indispensáveis que justifica a formação da igreja. Ou seja, a igreja existe para evangelização, a igreja existe para adoração e ela existe para comunhão. Isso, em síntese, esses 3 pilares são a razão da existência da igreja. Quando eu falo de evangelização, eu falo de um serviço da igreja relacionado ao mundo. Quando eu falo de adoração, eu falo de um serviço da igreja relacionado a Deus. E quando eu falo de comunhão, eu falo de um serviço da igreja relacionado à comunidade em que ela vive. Então vamos ver isto e vamos compreender melhor este assunto nos 3 tópicos desta nossa lição. E o primeiro tópico desta lição fala sobre a pregação e a instrução. A pregação e a instrução. A pregação, ela está relacionada a ganhar almas através da evangelização. E a instrução está relacionada ao discipulado dos novos na fé, transformando-os em autênticos discípulos de Cristo ou imitadores de Cristo. Faz-se necessário uma construtiva crítica aqui, porque devido à zona de conforto, a grande maioria das igrejas se tornaram peritas na arte da evangelização, porém, em relação ao discipulado, tais igrejas vivem um fracasso nessa sua responsabilidade. É preciso se entender que a evangelização ela acontece no intuito de levar as pessoas a crerem em Jesus. Já o discipulado é para transformar tais crentes neófitos em discípulos, pois todo discípulo é um crente, mas nem todo crente é um discípulo. Mas por que isso, pastor Dimas? Porque discípulos, eles não nascem prontos, eles são feitos. Esse é o primeiro entendimento do primeiro tópico. Já o segundo tópico dessa nossa lição fala da missão da igreja em relação à adoração e edificação, ou seja, algo relacionado ao crente e Deus, à igreja e Deus. Então vamos lá. A adoração, ela tem a ver com o nosso serviço a Deus. A ideia de adoração, ela está muito bem conectada no Antigo Testamento aos sacrifícios, aos holocaustos que eram realizados pelo povo de Israel no passado. E isso nos leva a entender que a adoração é um sacrifício espiritual. Não é algo simples e nem algo fácil, mas é um sacrifício espiritual. Foi isso que o apóstolo Paulo quis dizer em Romanos capítulo 12, versículo 1, quando ele diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. A palavra culto, aqui nessa passagem de Romanos, traduz o termo grego de latreia, que traz o sentido de um serviço prestado a Deus de forma sacrificial, porém um sacrifício consciente, integral. Isso fala de dedicação total a Deus. E é muito importante que se diga que quando nos dedicamos a Deus de forma sacrificial, automaticamente a nossa vida entra num processo de crescimento espiritual, num processo de edificação, de construção. E essa construção, essa edificação espiritual só será possível com um estilo de vida de adoração. E é bom que se diga aqui que adoração não é louvor, é diferente de louvor, pois o louvor é uma declaração de gratidão a Deus por um benefício conseguido por Deus. Já a adoração é totalmente diferente, é quando você consegue servir a Deus, mesmo não tendo um aparente motivo, ou até mesmo tendo motivos para não adorar, vivendo debaixo de muita tribulação e que tira todos os motivos para servir a Deus. Mas, mesmo assim, quem é adorador, ele mantém esse estilo de vida independente das circunstâncias, das adversidades e dos problemas. Jó, ele perdeu tudo,
mas ele era consciente que Deus estava no controle e tinha as respostas para todas as suas inquietações e questões, mesmo essas respostas não estando em evidência para ele naquele momento. Porém, a Bíblia diz que em meio ao luto, à dor, ao sofrimento e a todas as adversidades e perdas possíveis, Jó se levantou e adorou ao Senhor. E no final do seu livro, no capítulo 42, a Bíblia apresenta um Jó em um nível de crescimento excepcional e espiritual por causa da sua adoração. Chegamos agora ao terceiro e último tópico, e aqui vai ser tratado sobre a missão da igreja no campo da comunhão e da socialização. Quando se fala de comunhão no contexto da igreja, é importantíssimo entender e nunca esquecer que a comunhão ela é um exercício da fé cristã em sua integralidade. E quando se fala em integralidade, nos referimos que a nossa comunhão de fé deve ser exercida tanto na esfera fraternal, dentro da igreja, entre os irmãos, como também na esfera social ou pública, fora da igreja. Ou seja, a fé, segundo o subtópico desse terceiro tópico, fala sobre a fé na esfera fraternal, está relacionado à parceria espiritual entre os discípulos de Cristo. Fala da unidade de Cristo que nos une e nos torna um só no Senhor Jesus. Todos nós crentes, uma só pessoa, um só corpo em Jesus. Essa comunhão, ela está atrelada à nossa salvação como resultado de uma alma salva. 1 João capítulo 1, versículo 7, João diz: se andarmos na luz, como ele na luz está, e mantermos comunhão, olha só, comunhão uns com os outros, o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Isso aqui é a esfera fraternal. Agora o segundo, fala-se da esfera no contexto social ou público. E aí está falando da nossa responsabilidade em ajudar os outros, não baseado em uma classe distinta de pessoas que temos que ajudar, mas sim ajudar aqueles que são necessitados, aqueles que precisam de ajuda, que estão próximos, seja eles crentes ou não crentes, mas aqueles que estão em nosso campo de ação e que merecem ser ajudados. Certa vez, Jesus, vendo uma multidão faminta que o seguia, ele disse aos seus discípulos: dai-lhe vós de comer. Em outra ocasião, ele trouxe esse discernimento com a parábola do bom que ajudou um necessitado, mesmo sem ser amigo do mesmo. Então, esta é a compreensão na questão da comunhão e da socialização. Bem, nós chegamos ao final da nossa pré-aula aqui, uma contribuição para vocês, e queremos concluir dizendo que a Igreja do Senhor Jesus, ela tem responsabilidades a cumprir como parte da sua criação. Isso como uma entidade espiritual de Cristo. A igreja ela foi feita para pregar, para discipular, como também para se edificar enquanto vive em um estilo de vida de adoração. E, por fim, ela foi feita para viver em comunhão fraternal e social. Eu vou ficando por aqui. Peço mais uma vez, deixe agora o seu comentário aqui embaixo, deixe o seu like aqui embaixo e compartilhe esse vídeo para nós crescermos ainda mais neste canal, alcançando mais inscritos, ok? Muito obrigado por tudo. Até a próxima lição. Deus abençoe a todos e este é o meu entendimento.